E primeiro te agradecer, né, Priscila, pela honra de estar no nosso espaço aqui nesse momento, né? É de muita gratidão, genuíno a sua presença aqui para a gente. Eu fico muito honroso. Agradecer o Arthur, que fez essa promoção, essa ligação entre a gente, né, que é um amigo querido. Boa noite, Gustavo. Agradecer também, né, pela sua grandiosidade, de ser responsiva, de arrumar um tempo para a gente, devido à agenda cheia. Eu também correria o tempo todo, imagino como deve ser para você, né, fazendo o seu doutorado. Para mim já é muito corrido, né. Agradecer também a todo mundo que está assistindo essa live, que vem assistir essa live depois, que tem disponibilizado ficar até esse horário aí para assistir a gente. E muito obrigado, né? É uma honra. Priscila Rolim, diretora e fundadora do INE de cursos, doutoranda pela PUC, Goiás, de Santos, né? Da terrinha. Então, eu fico muito honroso ter uma pessoa como você, genuíno mesmo, de verdade, aqui no nosso espaço. Tá? Muito obrigado. O tema de hoje, a doutoranda Priscila vai falar sobre a ética no contexto clínico. É um tema excelente, eu acho que é muito providencial esse tema. E muito obrigado, a fala é toda sua. Obrigada, Fernando, pelo convite. Muito bom estar aqui falando sobre esse tema, né? Eu acho que acaba sendo um tema pouco discutido na nossa prática, infelizmente, né? E é algo que eu venho conversado bastante com as minhas colegas, amigas da área também, né? Questionado bastante coisa, trazido muitos tópicos também para aprimoramento e discussão. Inclusive nas aulas, né, que eu leciono, que eu tenho também, né, que eu provenho através da Image também, eu trago esse tópico para discussão, para levantamento de reflexão. Né? Bom, acho que talvez seja interessante começar com o que significa, né, ética. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente debater. Né? Então, e também trouxe alguns tópicos interessantes, né, que tem no nosso Código de Ética, que é de 2005, então já faz um bom tempo aí, desde a última atualização do Código de Ética, né, do CFP. Mas o termo ética, então, vem do grego ethos, né, que significa modo de ser. Né? Então, um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros, né, a outras pessoas na sociedade em que vive, garantindo, assim, o bem-estar social. Né? Então, é a forma que a pessoa deve se comportar no seu meio social. Eu acho que a ética, né, ao falar de ética, e principalmente nesse contexto, né, de código, né, de comportamento, a gente costuma falar muito sobre o que a gente não deve fazer, não, né, principalmente o que é proibido fazer, o que é errado fazer. Acho que tem muito uma questão ainda de moral envolvida, né, o que é moral e o que não é amoral. E aí eu acho que a discussão que eu venho trazendo com as minhas colegas, né, é que é essa base, então, mais filosófica, né, de valores. Né? Então, como você quer ser, né, diante dos seus valores? Eu acho que as contextuais traz bastante também. Né? Então, qual é o seu modo de ser? Qual é a forma que você quer ser visto, né? Diante desse contexto ético, e não somente de punição, né? Daquilo que você não deve fazer, aquilo que é proibido fazer. Né? Eu acho que principalmente acho que
trazido muito isso, né, diante desses códigos que a gente costuma se orientar e ler, né? Então, essa ética baseada em princípios que a gente vem trazendo mais, né, vem discutindo mais, se aplica muito mais a essa maneira, a forma que eu lido com conflitos éticos, a forma que eu lido com situações sem ofender o outro, sem ofender os meus valores também, né? Aquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para o outro também. Né? Então, a gente tende a ver um efeito muito maior pensando nessa psicologia positiva, né? Do que o código mais punitivo, né? Mais proibitivo. Né? Mas aquilo que eu quero ser e não aquilo que eu não devo fazer. Então, acho que talvez assim, no geral, né? Acho que isso é importante. Né? E, enfim, eu trouxe vários temas aqui para a gente debater, mas se você quiser me interromper em algum momento e quiser fazer, se você tenha perguntas, ou se o pessoal que está assistindo também tenha perguntas. É excelente a sua fala, né, introdutória aí sobre o tema, né, porque o próprio Skinner falava sobre isso, né, que a punição, a pessoa tende a não aprender, né, a se esquivar para não ser punido, né, no máximo a se esquivar para ser punido. Então a punição, ela não promove conhecimento, não promove nada, apenas a pessoa tende a se esquivar, né? Muito bom essa fala sua. E através do reforço, né? A gente, uma análise do comportamento contextual, a gente sabe muito bem que as relações, o poder da FAP, por exemplo, enquanto relação terapêutica, e isso amplia muito para as relações sociais, né? Que as relações que permanece o vínculo de fato, né, na terapia e na vida, né? Então, eu acho muito bom você ter falado sobre essa questão de punição, né? Nós temos que ser mais facilitadores do que dificultadores, né? Então, excelente, né? Muito bom. E pode prosseguir, só um complemento mesmo, porque buscando Skinner lá na fala dele, eu identifiquei. Sim. E aí a gente entra num dilema de, ok, então eu não posso fazer isso, como que eu vou entrar nesse tema, eu vou entrar nessa discussão, nessa questão, né, sem que eu esbarre nesse problema, uma conduta antiética, né? E eu acho que essa abordagem mais positivas, né, ancorada em comportamentos e decisões do profissional, né, se você está sendo praticando profissionalismo, se você está praticando, por exemplo, respeito, praticando valores que são além, muito além, né, de somente ética, vai nos nortear muito melhor, né, do que somente seguir regras muito rígidas. Então, é muito mais do que eu posso ser do que o que eu não posso fazer, né? Ou quem eu quero ser do que, né, o que eu não devo fazer. Né? E eu acho que, obviamente, tem questões, né, violações básicas, né, que a gente sabe que a gente não deve infringir. Né? Qualquer coisa que acabe prejudicando, né, o cliente na relação, né, de forma muito invasiva, né, e que seja para o nosso próprio benefício profissional. Né? Então, acho que existem questões, né, que a gente realmente deve evitar, leis, padrões, né, que regem o nosso comportamento como humanidade, e vai muito além, né, do comportamento como terapeuta, psicólogo. Então, acho que isso é muito importante, a gente, né, estar atualizado, né, acho que também é um
um contexto, né, em que o psicólogo também precisa se preocupar, né? Para você ser ético, não basta simplesmente você seguir ou não regras, mas eu acho que como um todo, você estar atualizado também é seguir um padrão de ciência que faz parte de comportamento ético, né, diante da prática psicológica, né? Então, você estar atualizado, né, saber como atuar diante daquele problema, diante daquele conflito da melhor maneira, né, consultar, de repente, um colega que é mais experiente, isso também é conduzir a relação, conduzir, né, a psicoterapia de uma maneira mais cuidadosa, que eu acho que é o que a PAP pratica também, né? É ter esse cuidado com o outro, é ter esse cuidado com a relação. E aí, se você trabalha envolvendo como princípio o respeito e cuidado com o outro, eu acho que é muito mais difícil você praticar comportamentos que não são éticos, né? Então, acho que é uma reflexão importante. Muito bom. É, a gente tem que, como terapeuta, né, como psicólogo em si, até fazer uma retificação aqui. Não é, pessoal, que a gente não deve seguir, né, o código de ética do conselho. Não é isso que a gente quer dizer, né? Na verdade, a gente está falando de terapia e no contexto clínico e que devemos ser facilitadores, né, para os nossos clientes, para as pessoas na vida, né, e no mundo, né, porque a forma que a gente se comporta é a forma que a gente se comporta no mundo para as pessoas, né? A gente tem um padrão de comportamento, embora a gente tenta sempre ampliar novos repertórios e conduzir novos conhecimentos, aprendizados, mas a gente precisa sempre estabelecer relações saudáveis, né? Para promover realmente a saúde do paciente, promover realmente, de fato, uma relação ser genuína, né? Para que o paciente ele se sinta confortável no contexto clínico e a gente possa demonstrar realmente um papel. E precisa confiar em você, não basta só atendê-lo, né? Então, precisa confiar em você. E a confiança vem com a relação terapêutica, né? Que a FAP diz. Sim, eu acho que, né, para que o cliente tenha que lidar com, ou aprenda a lidar, né, com relacionamentos ou padrões ou traumas que já o machucaram, a gente tem que pensar em confiança. Não tem outra forma, né, de viver uma relação tão íntima, tão vulnerável, se a gente não pensa em confiança e respeito. Se a gente quer ampliar esses repertórios, se a gente quer desenvolver uma versão melhorada dos nossos clientes, mais corajosa, né, e onde ele possa realmente alcançar seu maior potencial, né, a gente precisa aprender a desenvolver, né, em uma relação de confiança, segurança, respeito. Né, são características, eu acho que fundamentais, né? E, e acho que a gente pode usar aí várias palavras ou termos, né, intermediários, né? A gente não precisa classificar todos, né, ou operacionalizá-los, né, com tanta precisão, mas acho que existem termos, né, que são fundamentais na nossa prática, né, e para quem escolheu, inclusive, a psicologia como justiça, respeito à cultura, diferenças, o que vai muito além, né, da ética. Então, acho que algo que, pelo menos para mim, funciona, né, é lembrar o porquê que eu escolhi essa profissão, o que é importante para mim, né, o que me faz, ou me fez me tornar psicóloga, me tornar fact trainer, né, trabalhar com a FAP, com a psicoterapia analítica funcional,
por que tudo isso fez sentido para mim, faz sentido também. Isso vai me ajudar também a seguir, né? Ou a prestar, né? Serviços, né? Serviço que tenha um benefício maior para o cliente, né? E que eu mantenha também esses limites éticos. Excelente essa questão dos valores, né? Porque a gente pensa assim na correspondência do falar e agir, né? E me veio uma coisa na cabeça, acho que é uma fala de uma outra pessoa que eu ouvi, se, se todos os estudantes de psicologia investissem todo o dinheiro, né, que está fazendo faculdade em terapia, talvez se tornaria um ser humano melhor. Não é que desabonando, desclassificando as pessoas que fazem psicologia, não é isso, gente. É que muita gente vai para a sala de aula, vai fazer o curso de psicologia e, e você, Priscila, como professora, você sabe disso, você vivencia isso. Eles vão para resolver próprios conflitos, né? Fazer o curso de psicologia para resolver próprios conflitos. Então, desculpa, não sei. Então, a correspondência entre o falar e o agir é muito importante, né? Eu sempre falo, a pessoa ela quer fazer o gol, né? Mas ela está dentro do estádio, ela está dentro do campo, ela está dentro da área. Então, assim, não, ela não está. Ela está ouvindo o Bruno Marrone, nada contra o Bruno Marrone, mas ouvindo o Bruno Marrone no barzinho bebendo cerveja em vez de ir para aula. Então, essa correspondência Ao invés de estar treinando para marcar o gol. Tá treinando ali, né, de forma diferente, mas é treinamento. Mas a correspondência do falar e agir é muito importante, né? Igual o arco e flecha que a gente tem no livro lá de aceitação e compromisso, ele descreve muito bem isso, né? Essa questão de se aproximar dos seus valores e fazer aquilo que você, embora, né, a literatura até fala, né, que a gente não consegue atingir o nível de excelência, mas a gente tem que aproximar, de fato, aquilo que a gente quer. Né? E as pessoas que se aproximam, de fato, com aquilo que deseja, ela tende a ter mais sucesso, né, na vida, porque ela está correspondendo com seus valores, né, do falar e agir. Sim, bem interessante também essa perspectiva, né? E aí você acaba operacionalizando um pouco melhor, né? Isso que eu descrevi. Então, você ser ético é você também, né? Fazer aquilo que você fala que é importante, aquilo que você diz é importante também, né? O dia de leve está aí, O pessoal, os seus conterrâneos chegaram aí, né? Cara, o Pedro. o Pedro está aí. Boa noite, Pedro. Obrigado por entrar, né? Então, acho que são questões muito, muito importantes para nós, né? Que escolhemos essa profissão também como um modelo para os nossos clientes, né? E claro, né, tem questões no código de ética do CFP que eu também discordo. Eu acho que talvez entra nessa questão de rigidez, né, de termos regras aí muito mais especificadas, né, do que não devemos fazer, do que essa reflexão sobre valores, né? Então, eu acho que muitas vezes ainda o código de ética nos coloca, inclusive, em situações onde a gente pode ser antiético, né? Eu acho que existe talvez uma expectativa de uma conduta do terapeuta ainda de ser apenas social, de ter um trabalho apenas social, né? Onde talvez a gente possa correr o risco, né, de haver, inclusive, problemas ou questões antiéticas. Né? Então, acho que ainda tem essa ideia, pelo menos a minha impressão, né? E eu acho que o código de ética ele precisaria ser revisado, né? Ainda pensando até que a última revisão foi em 2005,
protegendo um pouco mais o psicólogo também, né, de Sim. algumas questões. Eu acho que tem questões aqui, né, que eu dei uma lida assim, né, novamente para separar que, né, que ainda eu acho que coloca a gente em posição muito, uma questão muito vulnerável ainda, né, e uma expectativa de que a gente provenha ou faça, né, o nosso exercício profissional sem cobrança, por exemplo, com relação às divulgações, que hoje em dia isso está crescendo muito, né, e eu acho que não tem aí uma descrição melhor também, eu acho que é muito fechada a descrição, né, com relação à divulgação profissional, né, quem está sendo ético, quem está sendo antiético, o que a gente pode, deveria, não pode fazer também, né? Como que a gente deve se portar diante das redes sociais também. Eu acho que, né, existem ainda essas questões que eu acho que nos deixa muitas vezes vulnerável à interpretação, né? Sim. Então, né, acho que essa reflexão também de como que a gente poderia aprimorar, né, ainda entre nós, né, o CFP, de repente fazer essa revisão, né, poder estar praticando de uma forma mais, mais condizente, né, com aquilo que a gente preza e aquilo que a gente quer praticar também. Então, questões culturais, por exemplo, também, né, eu acho que é pouco abordado, né, na código de ética, não tem muito, né, muitas descrições sobre como ser culturalmente ético, né, o que é isso, né, como você pode ser culturalmente ético, como você pode abordar a ética, né, ou a prática ética cultural também, né. Eu acho que a APA, né, que é um lugar onde a gente tem bebido bastante, né, das fontes da APA, explica muito melhor, né, e de forma muito mais robusta, né, todas essas etapas e essas descrições, né, cultural, profissional, científica também, do que é ser mais coerente, né, com a nossa prática ética. Então, né, fica aí essa dica também, né, a gente das fontes da APA, né, para poder aprimorar um pouquinho a nossa prática nesse sentido. Excelente, Priscila. Você fala sobre importante, né? Porque eu, como psicólogo clínico, já falei algumas palestras disso, e a gente deveria ter uma plataforma, né, o psicólogo clínico, para registro, né, de casos, né? Porque eu atendo muito borderline, né? Então você sabe o que borderline faz. Então, para avisar, né? Porque, embora o Código de Ética informa que devemos fazer a quebra do sigilo e comunicar à família, né? E até eu já tive um paciente que recusou a dar o nome da família, estou na recepção, trabalhava ainda em outro instituto aí, e pediu a ficha e rasgou toda e levou embora porque não queria que falasse com a família dele. E vou cometer o ato. Saiu do consultório e vou cometer o ato. E aí o psicólogo fica muito angustiado, né? Porque, assim, com quem que recorrer? A gente não pode, de forma arbitrária, chegar no conselho e falar, né? Porque senão a gente faz uma quebra de ética também. E, ao mesmo tempo, a gente fica com aquela angústia, né? De não ter uma plataforma de registro identificando, que fala que tem que comunicar a família, né? E, nesse caso, ele não tinha, ele tinha, mas ele não queria que a gente falasse, né? Então, e aí vem aquelas Você entra num dilema, né? Super, é isso, né? Acho que nós, terapeutas,
ficamos numa situação super vulnerável do que fazer, como fazer, desprotegidos, né? Porque como esse código é tão estreito, né? Eu acho que tem muitas lacunas que não conseguem ser preenchidas, tá? Mas se eu for por esse caminho, eu vou estar rompendo, né, o sigilo. Mas se eu for por esse caminho, eu também vou estar praticando, né? Não vou estar protegendo o meu paciente. Então, muito, acho que é muito estreito, né? Ainda a gente tem aí um longo caminho pela frente para aprimorar isso, essa estrutura. Bom, eu espero que tenha corrido tudo bem aí nesse seu relato com o cliente. A maior preocupação, de fato, assim, falando na classe do psicólogo, né, ou da psicóloga, que a gente fica angustiado, né, a gente não sabe o que fazer de fato naquele momento. E a gente fica dividido, não sabe o que fazer. Eu já sugeri algumas vezes, né, em alguns contextos, essa plataforma. Eu espero que em algum momento seja criado para a gente fazer esses registros, né, e descrever, né, nem que seja uma plataforma realmente deles, e apenas uma pessoa, né, o presidente do comitê de ética, não sei, que tenha acesso a isso, para que a gente possa ficar protegido, né, porque, e aí, o que a gente faz, né, se acontece? E aí, a família vem em cima, né, então a gente fica realmente muito vulnerável. E Eu acho que, assim, uma outra queixa, né, assim, com relação, pelo menos ao CRT, não sei o CFP como que, né, aborda, mas eu realmente sinto uma desproteção, assim, uma falta de proteção mesmo. Eu tive algumas questões também com pacientes graves, onde eu me senti totalmente desprotegida, né? Faltou informação do que fazer, como agir, faltou até mesmo assim uma abordagem mais profissional de peraí, vamos escutar uma parte, vamos escutar a outra parte, né? Ou então uma ordem um pouco mais estruturada de justiça, né? De como que funciona nesses casos, né? Em casos mais graves, a gente não tem, né? Então é muito complexo mesmo, né? aproveitar a sua fala. Adorei sua caneta. Mas é muito importante, assim, a questão da ética, né? Agora falando do profissional dentro do consultório, um tema que eu gostaria de abordar com você, Priscila, é muito comum, né, que o terapeuta, às vezes, que se inicia na prática clínica, ele começa a atender os primeiros atendimentos, e até o próprio terapeuta experiente, ele sente isso, eu sei que sente, porque já estão com tempo que eu atendo, eu sei que você sente também, muitas pessoas sentem, aquela angústia, às vezes, de precisar falar sobre aquele caso clínico, né? Então, assim, ressaltando, né, que o modelo para que isso aconteça, de fato, é uma supervisão organizada, né? Um local seguro, um supervisor experiente. Mas que ainda também é muito custoso, né, para o estudante ou para o recém-formado, não tem essa informação, não tem dinheiro, não tem tempo, às vezes está trabalhando com alguma outra coisa para poder se sustentar ou sustentar a família, né, além da psicologia. A gente sabe que não é uma profissão que nos traz assim muito recurso de imediato, né? Logo que a gente se forma. Então é bem, eu acho que é um tema assim bem importante realmente, né? Porque a gente precisa de alguém mais experiente, mas também tem todos essas lombadas no caminho para a gente alcançar ou ter acesso a isso, né? Então é bem complicado.
Você teve supervisor logo que você se formou, Fernanda? Bom, eu tive a sorte, né, de ser agraciado pelo Arthur, né? O Arthur foi meu orientador durante minha pós-graduação, né, minha especialização. Eu tive essa oportunidade, né, de tê-lo como supervisor. Então, aprendi muito, né? Eu estudei o Arthur ao máximo, estudei até a alma, brinco com ele muito sobre isso. Então, eu tive essa oportunidade, né? Mas eu entendo o que você diz, né? Muitas pessoas não têm, né? É, e sempre que me perguntam assim, vou fazer psicologia, eu falo, olha, o que você acha? Eu falo, olha, não é uma profissão fácil. Não é mesmo. Não é uma profissão fácil. É uma profissão difícil. É como se você cavasse sobre cascalho e, e até você realmente até entrar no mercado, entrar e começar realmente a circular seu nome, ventilar e fazer supervisões bem feitas e dar devolutiva para o cliente, tudo isso é muito difícil. Mas também tem que ter amor, né, pelo aquilo que a pessoa faça, né, de forma amorosa, né, consciente. Então, para cada sala, consciência, coragem e amor. Eu tive essa oportunidade, né, com o Arthur, então sempre faço algumas supervisões com ele, tudo que eu posso. Mas eu entendo, tem pessoas que de fato fazem psicologia, ela não tem dinheiro para alocar uma sala, ela não tem dinheiro para fazer uma supervisão, cai um valor clínico, às vezes, muito social, e esse valor é muito pouco. Então, é toda uma problemática da profissão, de fato, né? Então, acho que tem muito a ser construído ainda, do micro ao macro, né? Para que, inclusive, dentro das universidades, tem muitas lacunas, né, de aprendizado. Acho que deveriam preparar mais para o mercado de trabalho, né? Uhum. Foco muito em teoria, muito em textos pesados, que às vezes não pratica, né? Então, a prática clínica, né? Acho que deveria, assim, o conselho, as universidades, fazer uma revisão, né, dessas grades de aula, para que o aluno ele possa vivenciar um pouco mais. Eu faço até um trabalho muito interessante com os professores, os alunos me chamam para fazer trabalho de faculdade, essas coisas. Eu chamo tudo do meu consultório. Falo, vamos lá para o consultório, aqui. Então, vem aqui, é assim que funciona, aqui a gente faz assim, assado, para eles sentirem, vivenciarem de fato como que é um consultório, né? Então, eu acho que em todas as áreas, não só na clínica, mas na organizacional, em outras, né, na psicologia do trabalho, na educacional, tinha que ter mais essa vivência. Né? Geralmente é no último período, quando se estreita muito com o TCC, então eles ficam entram muito em sofrimento por causa disso, e às vezes o conhecimento, que é o mais importante de fato, né, acaba ficando um pouquinho de lado por esse estreitamento, calendário de faculdade, essas coisas. Então isso é muito comum, né, com toda essa problemática mesmo. Eu, assim como você, eu tive a sorte também de conhecer uma pessoa assim, muito especial, na época que eu estava fazendo mestrado, e ela me ajudou muito também, me deixou atender na clínica dela. No início, ela deixava que eu assistisse, inclusive, os atendimentos. Então, eu tive essa sorte grande de ter um acompanhamento maravilhoso, assim, de acompanhá-la, assistir algumas sessões antes, né, de me sentir mais segura para atender. E aí, depois que eu comecei a atender, ela fazia também uma supervisão comigo, sem cobrar absolutamente nada, né? Foi, assim, uma, uma mentora, né? Que eu acho que é o papel também, né, do supervisor, né? Então, assim, foi super importante ter esse acompanhamento, esse suporte, né? Depois eu acabei procurando, né, supervisão por fora, mas tem todas essas problemáticas que você citou também, achar alguém que possa atender a um preço acessível,
que esteja disponível, que tenha empatia, né? Que tenha essa sintonia também, né? Também tem isso, né? Às vezes a gente encontra outras características, mas não tem, né? Muita sintonia. E até nesse contexto de supervisão também pode acontecer, né? Da gente exercitar também práticas que não são também éticas ou, né, que possa gerar prejuízo, né, na relação, né, porque acaba sendo o nosso modelo. É outro tema, né, também que acho que é relevante a gente trazer, né, como que é a formação do supervisor aqui no Brasil, né, como a forma que a gente aprende sobre supervisão, né, como ser supervisionado. Existe muito esse modelo, né, de relação, né, e prática, né, relacional, mas também não tem ainda uma estrutura muito organizada, né, para se tornar supervisor. Então, também é uma brecha, né, para questões aí que a gente pode prejudicar o supervisionando, o cliente, né, porque querendo ou não, o supervisor também é responsável pelo cliente, pelo paciente. Sim, sim. Só voltando um pouco atrás, para não ser mal interpretado também para o pessoal, não é que eu não compreendo essa problemática toda, né? De falta de dinheiro do aluno. Inclusive, eu tenho um enorme prazer de atender aluno. Atendo, assim, se precisar de alguma coisa, de uma supervisão, de alguma ajuda para TCC, eu faço gratuitamente, não cobro, tenho o maior prazer por isso. Chamo na clínica para ver o contexto, para ele explicar. Porque essas pessoas que estão na faculdade, elas precisam desse conforto, né? É muito duro para a pessoa ficar sozinha, não ter esse conforto profissional. E é importante, muito importante que os profissionais, né, se sensibilizem para dar essa abertura para os alunos também, porque eles precisam disso. Mas o que eu disse lá atrás, assim, só para complementar, o formato da supervisão, ele é com o supervisor, né? Não é com amigo, não é com a mãe, não é com a irmã, é com um supervisor, um profissional, Mais experiente, que já uma é mais pessoa mais experiente. experiente. Uhum. Não, Existe também a intervisão, né? Que eu acho que também é um método que acaba sendo benéfico, né? Fazer a intervisão, que é juntar outros colegas para debater também sobre casos, bacana, discutir também, né? válido, Questões. Uhum. Mas ainda assim seriam pessoas que estão na mesma classe, no mesmo na classe de aprendizado, né? Aprendizagem que você. Então, ainda assim, a orientação é que tenha alguém mais experiente para discutir questões que vocês ainda não vivenciaram. eu falo, Priscila, porque assim, logo quando eu comecei meus atendimentos, ainda não conheci o Arthur, eu senti uma angústia muito grande, não sabia o que fazer, e ficava procurando coisas na internet, no YouTube. Nem sempre, às vezes, você acha uma fala, né, que encaixe com aquilo que você, com a demanda que você está atendendo. Não é para você aquilo ali. Então, e sinto angústia até hoje, como profissional ainda experiente, eu sinto angústia às vezes com alguns casos, então eu acesso o Arthur, a gente faz às vezes uma videochamada, nem que seja 10, 15 minutos, a gente conversa, o cara faz isso, faz aquilo, eu sugiro que você faça isso, mas é importante que busque um profissional, né, Sim. A experiente. gente, a gente muitas vezes fica sozinho na clínica. Eu acho que essa é uma questão, né, trazida pelos psicólogos. Eu estou adorando, por exemplo, voltar para a academia e estar aí no doutorado, porque eu acho que é um momento, né? São dias da semana assim que a gente conversa, que a gente debate, discute questões, né, que surgem. Eu tenho outros colegas também, como o Arthur, a Gabi, né, a Gabriela Martins, outras pessoas que a gente também tem
levanta-se várias discussões, temas, mas estar na universidade novamente é muito gostoso também, poder ter esse espaço para compartilhar, né? Que eu acho que é uma questão para nós que também é bem presente, essa solidão na clínica. Então, o profissional da clínica, por muitas das vezes, né, é um trabalho de solo, né? Aquela pessoa que prefere dessa forma, esse formato, seguir o trabalho clínico de uma forma muito solo, ela acaba, às vezes, sofrendo um pouco mais, né? Porque tem que lidar com essas angústias sozinho, né? Ou não, né? Às vezes, para essa pessoa, está tudo bem, ela procura os meios, né, de estudar e tudo. Mas foi só uma observação mesmo, porque essa angústia, ela bate muitas das vezes em casa, porque eu atendo há 9 anos, né? São 9 anos que eu atendo, e até hoje tem coisas que me surpreendem muito que eu nunca vi, né? Porque o ser humano é muito complexo, no sentido de demanda, né? O consultório surpreende a gente de uma forma inacreditável. Então, tem coisas que a gente nunca viu, né? E eu sempre me deparo com isso o tempo todo. Então, é sempre bom, né? Procurar seguir pessoas, né? Supervisores, grupos de amigos, né? Para ser psicólogos, pessoal, né? Tá? Para que possa conversar. Sim, é importante também, né? Acho que, assim, questões, né, que são relevantes, aí eu trouxe aqui mais alguns pontos, a gente tem mais um tempinho. Algumas perguntas, né, que podem auxiliar vocês em decisões éticas, por exemplo. Quais são os meus objetivos? Né? Quando você escolhe, quando você está escolhendo alguma intervenção ou decisão, né, qual que é o seu objetivo? Né? Como eu alcanço esses objetivos também? Né? Quais são as maneiras, as evocações, as intervenções que você pode escolher dentro desse contexto? E qual que é o seu papel ali como psicólogo, como mentor, orientador, né? Também eu acho que usando essas questões, né, a estratégia é mais efetiva, né? Se a gente refletir, né, quais serão os melhores resultados, as melhores práticas éticas, né, positivamente falando, né, se a gente considerar esses fatores, né, quando a gente vai tomar alguma decisão, né? E aí também outros 3 pontos, né, e qualidades que são ampliadas, né, quando a gente entra em contato com essas questões, são a tomada de decisão, então, né, então usar estratégias de escolha ética, né, então quando a gente não pode aderir, né, a um princípio sem ofender o outro, né, então a gente avaliar qual estratégia que a gente vai utilizar, estratégias de melhoria na qualidade, né? Então, quando a gente tem algum problema para atingir essas metas, né? Mesmo que as metas pareçam claras e estejam de acordo, né? Quais seriam as melhores estratégias, né? Para que a gente não cause nenhum dano, a gente não vá ferir o outro, né? E usar também um modelo de aculturação ética, né? Então, a gente checar se tem alguma questão cultural ali, se a gente vai esbarrar, né, em questões culturais que podem causar também problemas, pode gerar uma ruptura na relação. E aí, quando a gente está incerto, né, sobre alguma questão, alguma abordagem, é ideal a gente checar os nossos valores, as nossas responsabilidades profissionais, checar com algum outro profissional. E as principais questões éticas que podem aparecer no consultório também, né? Questões de limite, né? Qual é o limite dessa relação? Relações múltiplas também, né? É um tema pouco abordado, eu acho, no Brasil, mas que vem sendo muito discutido em outros países. Né? Né, a gente ser psicólogo clínico, mas a gente também é colega de classe, mas a gente também se encontra às vezes no bar, ou
é um primo de um primo, né? Relações múltiplas podem gerar problemas éticos, né? Então, as chances da gente ter um problema ético quando a gente esbarra nessas questões de múltiplas relações são muito maiores. Então, precisa tomar cuidado, né, quando a gente vai escolher atender alguém, para que não tenha muitas relações, né, em outros contextos. Consentimento informado também, às vezes a gente esquece de explicar, né, ou não tem nada formalizado, né, esse consentimento informado. Então é importante também a gente ter essa prática. Problemas que podem ocorrer quando alguns valores entram em conflito, valores de família, valores políticos, né, de cultura, isso também pode gerar problemas éticos. E fatores culturais, né, como um todo. Então, obrigada, Matheus. Eu queria voltar só um pouquinho, acho que 2 pontos atrás, né? Quando a gente pode se esbarrar em alguns pontos, né? Porque quando a gente é multiprofissional e a gente tem esse nicho de, ao mesmo tempo, ser amigos e ser psicólogos clínicos, ser professores e ser orientantes de TCC, e ao mesmo tempo a gente é ser humano também, né? E a gente precisa também, né? E acaba que com essa relação a gente se torna um amigo, né? E eu acho que essa questão ela é muito importante e as pessoas acho que isso deveria inclusive ser inclusive ventilado dentro da universidade, porque separar os formatos, né? As pessoas, os profissionais têm que entender os formatos, o formato da supervisão, o formato do bar, o formato da brincadeira, o formato do namoro. Porque acontece, nós somos seres humanos, não tem nada de mais disso, de um profissional namorar um outro profissional de psicologia, a gente tem muito isso, eu conheço vários, mas a questão do formato, isso é muito importante. A compreensão do formato da fala, de quando, onde, porquê, em que momento que eu devo falar sobre um caso clínico, no bar, numa supervisão, no momento que eu estou mal também, e eu vou desabafar, acabar falando coisas, né, quebrando o código de ética daquele paciente. Tá? Excelente fala, assim, providencial esse ponto que você destacou. Gostei muito. Saber o limite, né, o contexto, e profissionais menos experientes acabam ultrapassando realmente esses limites, né? Eu acho que é algo que a gente vai aprender realmente com a prática, que a gente vai aprender com outros profissionais mais experientes também, né? Mas que a gente realmente precisa também estudar um pouco mais sobre essas questões, porque não tem nada formal ainda, né? É um debate nosso, né? Para quem já tem mais experiência, mas eu acho que falta essa formalidade mesmo, de ter uma orientação um pouco melhor. E isso pode acontecer realmente, né? Em cidades pequenas, de repente, né? No nosso núcleo mesmo a gente se atende, né? A gente sobrevive assim facilmente se atendendo. Então, eu acho que a gente precisa realmente, né, ter esse cuidado. Em qual contexto, né, onde, como, o que a gente vai falar, para quem, né, e como a gente vai se comportar diante desses contextos. Eu acho que a experiência traz um pouco mais de consciência, mas acho que ter orientação, a visão de outro profissional é super importante também. E eu considero isso muito sério mesmo, viu, Priscila? Porque quem não sabe, a Priscila de Santos, né? E está fazendo seu doutorado na PUC aqui em Goiás. E você já deve ter ouvido falar que Goiânia é um ovo, ou pelo menos ouvido essa frase, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque como psicólogo, né? A gente tem que ter
muita ética, porque senão a profissão vira nicho de fofoca, né? Então a gente não pode se debruçar esse tipo de coisa. A gente tem que, de fato, levar um trabalho sério, fazer as coisas corretas. E é um tema, eu acho que, de tudo que a gente falou, daí, que você levantou, eu acho que eu considero o mais importante, né? Porque acho que ventilar um pouco mais isso na universidade, ventilar isso mais em palestra para psicólogos, mostrar o modelo clínico, né, dentro da supervisão, não é só pôr a pessoa para atender lá, vai lá, enche dentro do calendário da faculdade. E é muito problemático, eu sinto muitas vezes pena dos psicólogos, né, que estão se formando, e dos pacientes, né, porque o calendário da faculdade não permite, às vezes, fazer um trabalho com excelência, né, da novembro ali, encerra a clínica, pronto, volta em março. Então, daí quebra muito, né, o atendimento. Mas de tudo que você falou, achei esse ponto muito bom, muito importante, e deve ser estruturado, ventilado e falado mais vezes, né, em outros contextos. Priscila, muito obrigado. Eu sinto, eu queria, assim, te espremer um pouquinho mais aqui, ouvir você bastante, a sua serenidade, como você fala, deixa a gente muito satisfeito. Somos colegas aí de profissão. Queria te agradecer, né, pela disponibilidade de estar aqui no nosso espaço do MPC. Sei que as portas estão abertas para você aqui em Goiânia, não só para a clínica, né, o MPC está aberto para você do que você precisar, mas como amigo também, te falei, se você é amigo do Arthur, você é minha amiga. Então, a gente está aqui para o que der e vier. Muito obrigado. Antes de finalizar a sua fala, né, eu queria indicar para o pessoal que vem assistir essa live, até agradecer para quem ficou até agora e que vem assistir depois, né, um material muito importante para quem trabalha na clínica e eu acho interessante que a Priscila e o Arthur fez e tem muita coisa vindo por aí, né? Essa aqui? Eu já está aí. Aqui, ó. Que bacana. Um material assim, de excelência, tá, pessoal? Vale a pena comprar, porque é um material, um instrumento que dá para o profissional trabalhar não só dentro do consultório, mas em outros contextos da vida, né, no mundo. Então, muito importante. Parabéns por esse trabalho, mas o Arthur, eu sei que tá vindo muita coisa boa aí, né? Eu estou sabendo, mas então, eu espero muita coisa boa de vocês. Parabéns você, o Arthur, por ser incrível os CARS, né? Eu falei, mas não falei o que é. Um CARS, né, pessoal? Isso aqui são um baralho, né, de questionamentos, né? Consciência, coragem, amor, e fala sobre tudo, né? Da vida. Pessoais, também cultura, gênero. Isso, sobre as minorias, sobre relacionamentos interpessoais, mas fala pra gente, eu não decorei, eu vi, mas conclua pra gente, ainda tem 5 minutinhos. Eu vou ler aqui, né? Então, o Ricardo, psicoterapia analítica funcional, aborda de maneira envolvente o amor, a consciência, a coragem, a diversidade e as relações interpessoais. Tocam em questões significativas da existência humana. Nossas emoções, nossa história, o momento presente e a esperança de uma vida que vale a pena ser vivida. Isso aí, pessoal. Um material de excelência, vale a pena. Eu já revisei e sei que vale a pena vocês comprarem, tá? E um projeto super bacana, né, de lançamento, tá valendo super a pena. Muito bom, parabéns pelo material e eu espero muita coisa boa vindo de você aqui em Goiás. Legal. Conte comigo para tudo, né? Você sabe disso. E obrigado. Obrigado de verdade. Obrigada. A gente marca um café presencial, quando eu estiver aí.
só dar um tempinho nessa loucura, né, do dia a dia aí, a gente sempre... Você está em Goiânia ou em Anápolis? Agora eu estou em Santos, agora eu estou em Santos, eu volto para Goiânia. Eu fico em Goiânia mesmo. Ah, tá em Goiânia, mas está em Santos. Bacana. Eu vim passar a Júlia aqui em Santos. Descansar um pouquinho. Muito bom. Aproveita bastante aí o pessoal, a família, né? Os momentos são importantes. E muito obrigado por tudo, né? Obrigado por estar aqui até esse horário. Sei que sabe que não é fácil, de nenhum doutorando é fácil. E só tenho te agradecer de forma genuína, de verdade, pela sua grandiosidade de estar aqui, de se disponibilizar, de né, contribuir para que a gente possa dialogar sempre mais e mais, tá? E as portas estão sempre abertas aqui em Goiânia, a Clínica NPC, e como ser humano, eu as pessoas que te rodeiam, pode ter certeza que você é uma pessoa incrível. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau, até mais.